Bem-vindos de volta às nossas aulas sobre Quality Assurance para jogos digitais. A gente falou sobre o que é qualidade, a gente definiu critérios, definiu como qualidade e critérios se relacionam, definiu a participação do QA sobre isso, definiu o quanto a gente trabalha com defeitos, e agora a gente vai começar a falar sobre o planejamento de testes. Em inglês, né, a gente conhece como test plan. Então a gente fala muito sobre teste plano, mas vamos falar sobre planejamento de testes. O começo do nosso trabalho, é o momento que o QA vai começar a entrar no processo de desenvolvimento. Existe algumas possibilidades de esse processo ser ou atropelado ou corrido, dependendo de como os projetos chegam até um time de QA. Idealmente falando, no mundo ideal da nossa estrutura de QA para jogos, todos os projetos vêm até nós para a gente poder montar um planejamento de teste antes dele começar a ser testado oficialmente, né? Planejamento de teste, ele é uma documentação. Então, uma das coisas que a gente vai falar sobre QA é que documentação, produzir documento, relatar documentos, escrever, é uma parte extremamente importante para um analista de QA. Então, mais uma vez, a gente quebrando os paradigmas, né, de que o QA é só aquele que testa, só aquele que joga. Muito pelo contrário, a gente faz muito mais coisa do que só estar inserido no produto, né? Então, o planejamento de teste é uma hora, geralmente, né, para nós, eu até dando de experiência para vocês, nos meus times, a gente usa até o primeiro mês de um projeto sem testar, sem começar a relatar bugs, só criando planejamento de teste. Isso vai depender muito do momento que a gente começa a ter QA nos projetos, né? Idealmente falando, a gente sempre tem QA o mais cedo possível na linha do tempo de produção. Então, quanto mais cedo a gente puxa o QA, mais cedo a gente pode fazer o planejamento de teste, mais cedo a gente pode ajudar nos processos a definir tarefas, a definir construção de features para o jogo, e mais cedo a gente consegue iterar nesses planejamentos, e quando a gente começar realmente a testar o produto, ele já vai estar super embasado numa documentação robusta e vai acelerar o nosso processo e vai dar informações super concretas para o time de desenvolvimento. Às vezes, isso não vai ser possível. Depende muito de como vocês vão estar trabalhando com, né? Depende muito aonde vocês vão ter se profissionalizado como QAs. Vou dar essa instrução de como fazer, principalmente usando um bem mais reduzido, onde a gente vai falar só sobre escopo, recursos e os critérios. Dá para a gente fazer isso em um dia, assim que a gente tem algumas informações sobre projetos, bem menos de um dia, dá para fazer em meio dia, se vocês se reunirem, fazerem isso em conjuntos, né? Para vocês poderem atacar os testes de forma coesa. O ideal para a gente entender o que é QA, para a gente começar a entender como que o profissional trabalha aqui, é que a gente não faz as coisas no improviso, a gente não vai descobrindo no meio do caminho que a gente está fazendo, a gente não dá start no jogo e se vira. A gente tem toda uma pré-produção, pré-preparo, assim como todos os departamentos de desenvolvimento de jogos, a gente tem um momento de pré-produção que vai nos guiar durante a produção. Então a gente vai falar sobre ele aqui de uma forma mais reduzida, para poder ajudar vocês a guiarem os testes que vocês vão fazer no futuro, tá? Então, dentro do planejamento de testes, a gente vai começar a pensar sobre documentação e sobre exploração. A documentação, geralmente, ou mais facilmente, ela deve vir do time de desenvolvimento. Pode ter sido um game designer que escreveu um game doc, pode ser algumas definições de produção sobre o que são os critérios do jogo que eles estão produzindo, pode ser uma visão de mercado, pode ser o briefing do que é o jogo. De alguma forma, a gente precisa ter acesso a informações, mesmo que básicas, para a gente começar a se planejar. Essas informações vão nos dar vários direcionamentos e priorizações do que a gente precisa fazer para testar esse jogo de forma optimizada, né? Para a gente poder colocar esforços de forma coesa com as necessidades do jogo. Então a gente precisa ter algum tipo de briefing. Na forma que o profissionalismo de vocês vai acontecer aqui dentro, a gente, além disso,
A gente também tem um momento que a gente chama de exploração. A gente vai falar mais sobre exploração quando a gente falar de metodologias de teste, mas a exploração é o momento em que vocês vão adentrar no jogo, adentrar no software, né, mas o jogo no caso, e explorar ele para produzir o planejamento de testes. Então a gente vai trazer todas as informações que a gente consegue de documentação, tudo que os devs, o time de desenvolvimento, o time de produção, o time de idealização, de design, consegue nos dar sobre o jogo, e a gente vai fazer a nossa exploração do produto, se a gente já puder, né, conseguir testar, para construir o planejamento de teste. Ele vai ser uma grande documentação que vai guiar os testes ali para frente, né? Desse planejamento tem 3 principais coisas que a gente vai tirar. A primeira delas é o escopo, a gente vai falar sobre o escopo. A segunda delas são os recursos e a terceira delas são os critérios, que a gente já falou um pouco, né? Então, no escopo, quando a gente vai falar sobre o planejamento de escopo, aqui é onde a gente vai delinear qual é o propósito do nosso teste plano, qual é o propósito da participação do QA nesse projeto. Então, o QA vai validar novas implementações do jogo, o QA vai testar como que uma feature nova foi criada, um DLC que está sendo construído para o jogo, o QA vai validar o jogo no geral, a gente quer testar tudo, a gente está talvez portando esse jogo de celulares para PC, então o QA vai testar o que acontece no PC, então o escopo vai começar a descrever qual é a nossa participação, qual é a necessidade de QA para esse projeto. A gente vai falar qual é a visão do produto, então esse jogo é um jogo para criança, então qual é a participação do QA para um jogo para criança? Como que a gente vai começar a falar sobre qual que é a visão que a gente vai ter? Se essa parte já veio de documentações, né? Então a gente talvez tenha no briefing falando, o nosso jogo é para uma faixa etária, precisa ser acessível, precisa ter controles fáceis. Então isso tudo vai começar a entrar no escopo. Os controles precisam ser fáceis, a gente vai definir critérios para os controles, o QA vai definir se os controles estão fáceis ou não, baseados na faixa etária desse jogo. Então a gente tem que entender essa visão do produto, né? Qual que é a visão que esse jogo quer passar, como que a gente vai testar essa visão. A gente vai falar qual que é a atuação do QA aqui, então já que a gente está definindo todas as visões, todas as ideias por trás desse projeto, toda a razão pelo qual esse projeto existe, a gente vai começar a delinear qual é a participação do QA para chegar a esses objetivos, né? Então, se o projeto está tentando ser mais otimizado para computadores de baixo rendimento, então a gente vai definir aqui que o QA vai fazer testes nos computadores de tal tipo para chegar a melhores condições. A gente tem que desenrolar, né, conseguir justificar o que o QA está fazendo, quais são os critérios que a gente vai estar navegando, quais são os tipos de teste que a gente vai estar fazendo. Vai chegar um momento nas nossas aulas, em breve, que a gente vai falar sobre metodologias de teste e tipos de teste. Essas informações vão entrar no escopo. A gente vai falar sobre qual é o foco dos testes, de como a gente vai usar as nossas metodologias de profissionais para resolver os possíveis problemas desse projeto. Então, onde a gente vai focar os nossos testes? Né, a gente tem que lembrar, isso também vai falar sobre os princípios do analista, né, onde a gente fala sobre priorização. A gente já falou algumas coisas sobre priorização em aulas passadas, sobre o quanto a gente tem que decidir colocar esforços em alguma coisa, em alguma investigação ou em alguma feature, em algum componente específico. Então aqui é onde a gente vai escrever sobre isso. Qual que é as nossas prioridades aqui, como sendo parte do nosso planejamento. Para lembrar, né, dar essa visão para vocês, o planejamento de teste, o teste plano, esse documento que a gente está dissecando, ele é aberto para todo mundo do projeto. Então, um desenvolvedor, um producer, um gerente de projetos, alguém de marketing pode entrar no seu documento e saber qual é as suas prioridades, saber qual é as áreas de atuação que vocês estão fazendo. É importante essa definição porque ele é um documento até que te resvala, né, te resguarda sobre. Então, desde o começo, desde o planejamento, você deixou ciente a todas as partes envolvidas que o foco de teste era X. Então, a gente vai olhar sempre para X primeiro, quando a gente estiver discutindo sobre a participação de QA nesse projeto. Qual é a visão geral da responsabilidade do QA? Que é essa visão que a gente está olhando.
o quão foi que o documento deixou ciente, deixou transparente a nossa participação, as nossas responsabilidades. Aonde que o QA está participando aqui? A gente vai relatar os defeitos, a gente vai se comunicar com o time de desenvolvimento diretamente, a gente vai produzir relatórios, a gente vai confirmar que os defeitos que eles corrigiram realmente foram corrigidos, a gente vai atuar só no produto, a gente vai atuar só no processo, a gente vai atuar nos dois. Essas são as informações que são importantes. Na sequência, a gente fala sobre recursos. Então, olhando para o escopo, olhando para o escopo, quais são os recursos necessários para isso acontecer? A gente definiu lá, né, no escopo todas as várias coisas, várias prioridades, várias necessidades que o projeto vai ter. Como que a gente agora define o que a gente precisa materialmente e digitalmente para chegar à entrega desse escopo, né? Então, se a gente definiu que o escopo do projeto é testar em computadores de baixa especialização, né, de baixo rendimento. Então, quais são os computadores que a gente precisa? Quais são as peças que a gente precisa? Quantos computadores a gente vai precisar? Quais as marcas das peças? É tudo isso que a gente vai começar a botar no recurso. Então, quais são os equipamentos necessários? A gente vai precisar de fones de ouvido, diferentes tipos de fone de ouvido. A gente vai usar diferentes teclados, a gente vai usar diferentes controles, a gente vai precisar de diferentes monitores, resoluções de monitores. Qual é a necessidade dessa resolução? Então, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre priorização do nosso serviço, né? Então, é humanamente impossível a gente testar todas as possibilidades que os usuários finais vão ter. Todas as marcas de controles, todas as marcas de peças, todos os tipos, todas as compatibilidades dessas peças. É impossível. Então, a gente tem que definir prioridades e explicar as necessidades. Então, se a gente vai testar computadores de baixo rendimento, a gente vai testar principalmente computadores com placas de vídeo AMD ou placas de vídeo NVIDIA, porque são as mais presentes no mercado. A gente vai usar as versões, a gente vai usar esses modelos, porque são os mais presentes no mercado, ou são os que ainda são atualizados por essas fabricantes. Então, a gente está definindo qual é a nossa necessidade, explicando o porquê que a gente precisa disso. Uma coisa que vale a pena vocês entenderem também sobre o planejamento de teste, ele é um documento que levanta questões. Então, quando vocês estiverem escrevendo essas coisas todas, talvez vocês não saibam, vocês não tenham essas respostas. Mas a ideia é exatamente essa. A gente vai levantar esses questionamentos porque alguém precisa ter essas respostas. A gente vai precisar ter a proatividade de ir atrás das pessoas que vão ter essas respostas, porque a gente sabe preventivamente que isso vai afetar o projeto. Então, a gente não vai deixar para descobrir qual é as peças que a gente precisa testar 6 meses lá dentro no projeto. A gente já está pré-definindo agora, porque se tiver peças aqui que é difícil de comprar, que é difícil de achar, a gente já previu isso e isso já está preparado. Tá? Então, a outra razão pelo qual o planejamento de teste é muito importante. Antes da gente mergulhar nos testes e ir cego, né, no que a gente está fazendo, a gente já se pré-definiu quais são nossas prioridades, os recursos que a gente precisa. Aqui entram outras coisas, né? Então, a necessidade, qual é o uso, né? O quanto que a gente vai estar precisando desse material, se a gente vai testar várias resoluções de monitor, será que a gente precisa de vários monitores diferentes? Ou se a gente pegar o monitor da maior resolução, a gente pode ir reduzindo ela de forma digital, né? Então, definir qual é esses usos, quantidade, se a gente vai precisar de múltiplos monitores, porque a gente vai estar fazendo testes paralelos, ou se um monitor de várias resoluções diferentes é o bastante. E as prioridades e os riscos dessas necessidades. Então, às vezes a gente vai definir, né, que placas de vídeo, como exemplo aqui, né, placas de vídeo NVIDIA são mais presentes no mercado, então a prioridade da necessidade de placas de vídeo NVIDIA são maiores do que as de AMD, mas a gente cria o risco, se a gente não tiver AMD, de que isso não vai ser testado nas placas de vídeo AMD e os problemas que isso pode trazer aos usuários que usam a placa de vídeo AMD. Então, a gente está trazendo isso tudo no planejamento, né?
Além disso, a gente fala sobre periféricos, então, como eu comentei, né, os controles que a gente vai precisar. Se a gente vai testar som, às vezes a gente está falando sobre um projeto que é muito focado em som, ou às vezes estava no escopo que a gente vai ter um update dos efeitos sonoros que aconteceram. Então, é bom a gente ter fones de ouvido de boa qualidade, né, a gente poder testar isso em ambientes diferentes, então uma caixa de som, os jogadores que jogam na TV, para a gente poder definir esses periféricos que vão ser necessários, né? A gente fala sobre acessos e permissões, então se o jogo é multiplayer e você precisa criar uma conta, isso entra nos recursos, a gente precisa dessas contas, a gente precisa desses acessos. Criar conta quer dizer que a gente precisa pagar alguma coisa? Então como que a gente vai definir essa necessidade de pagar? A gente está explicando aqui, né? Se a gente não tiver acesso às contas, a gente não consegue testar o multiplayer, isso vai causar o risco do multiplayer chegar com defeitos ao usuário final. Então a gente está se resvalecendo sobre os riscos que o projeto pode ter, tá? Então isso tudo entra nos recursos. E por fim, os critérios. A gente já conversou sobre critérios são estabelecidos pelas partes interessadas. QA é validação de critérios. Então aqui, nessa área do documento, a gente vai falar sobre esses critérios, a gente vai escrever sobre esses critérios. Então, se a gente está testando como o jogo se comporta em computadores de baixo rendimento, a gente precisa ter os critérios de como esses testes vão correr. Então, as partes interessadas querem que o jogo rode a 30 FPS. Beleza, a gente tem um critério. O critério de aceite aqui, né, é o jogo rodar a 30 FPS nas máquinas que a gente estabeleceu lá nos recursos. Então, esse é o nosso primeiro critério. O que quer dizer? Que se a gente não chegar a 30 FPS, isso é um defeito. A gente está indo contra os critérios, né? Faz parte do nosso trabalho. Então, a gente está documentando esses critérios com essa visão de produto. Baseado no escopo, baseado no que foi conversado lá atrás, baseado na nossa própria proatividade de trazer isso à tona, nos nossos próprios critérios, né? Isso acontece muito, a minha equipe tem, as minhas equipes têm muito isso. A gente já tem os nossos critérios da nossa experiência com alguns trabalhos de portar jogos entre plataformas ou de trabalhar com problemas de performance. Então a gente já sabe os nossos critérios, a gente já coloca isso no planejamento, né? Então os jogos hoje em dia, na última geração, eles rodam a 60 FPS. Então a gente tem que chegar até esse valor. A gente tem valores que são considerados seguros para a temperatura da CPU. Então isso é um critério. Se começar a passar dessa temperatura, começa a ficar perigoso para o usuário. A gente não pode, isso é um defeito. Então são os critérios, a gente está escrevendo isso através da visão do produto. Tem a nossa visão, como QA, do que a gente já sabe, mas como a gente conversou, os critérios são estabelecidos pelas partes interessadas. Então os desenvolvedores vão ter os seus, os usuários têm os deles próprios, né? Às vezes a gente está falando de um jogo que é uma sequência de um jogo proclamado na indústria, ou um estilo de jogo, né? Um FPS, um shooter. A gente já tem alguns pré-estabelecimentos de critérios na indústria que a gente espera que aconteçam, né? Então a gente já pode trazer esses critérios baseados nisso, sempre nessa comunicação sobre o que é a visão do produto, tá? Então os critérios vão refletir o escopo que a gente fez, que a gente escreveu, sendo desafiado pelos recursos. Então no escopo a gente falou, o jogo precisa rodar em máquinas de baixo orçamento ou de baixo rendimento. Nos recursos a gente falou, a gente vai usar essas placas de vídeo em NVIDIA, e agora nos critérios a gente vai falar, a gente vai usar essas placas de vídeo contra esse escopo, e o critério é que tem que rodar a 30 FPS ou a 60 FPS, ou seja lá o que for o critério, beleza? E aí, nesses critérios, eles têm que ter claro os resultados deles, tem que ficar claro para quem estiver testando principalmente, o que é considerado qualidade e o que é considerado um defeito. Então, se a gente está falando que o jogo precisa rodar a 30 FPS, isso é a nossa qualidade. Se o jogo estiver rodando abaixo desses 30 FPS, isso é defeito. Aqui a gente tem alguma abstração, porque o que quer dizer rodar abaixo de 30 FPS? Se o jogo cair para 29 FPS por 1 segundo, isso é um defeito? Ou a gente ainda considera como qualidade? Eu não tenho essa resposta para vocês. Vocês vão ter que fazer essas definições com
as partes interessadas, tá? Essas são as coisas que a gente tem que trazer à tona, porque é nosso trabalho fazer com que os critérios sejam claros. A gente não estabeleceu os critérios, mas a gente questionou para ver o quão claros eles são para os outros departamentos. Então, um desenvolvedor que vai pegar um bug que a gente escreveu, que o jogo caiu para 29 FPS por 1 segundo, então isso é um bug, o desenvolvedor tem que saber que isso era um critério desde o início. A gente não está inventando da nossa mentalidade, da nossa cabeça, esse problema. Isso é um critério do projeto, é o que define qualidade. Beleza? Então, essa foi o nosso planejamento de testes, a primeira participação ativa que o QA vai ter num projeto. A gente vai falar depois sobre um workflow de QA, que eu vou retomar sobre isso, mas é para vocês terem essa visão já logo de cara, tá? Então aqui a gente encerra a nossa aula número 3 e na próxima aula a gente vai falar sobre algumas metodologias de teste para vocês aplicarem durante o trabalho. Valeu!